Nós vamos estar recebendo agora a palavra do Senhor. E eu queria chamar o pregoeiro da justiça desta manhã, que é o pastor Rodrigo Barbosa. Eu queria que você louvasse a Deus com suas palmas pela vida do pastor Rodrigo. Aleluia! Que não apenas vai ministrar nessa manhã, mas à noite também. E eu tenho certeza que o nosso coração vai receber assim tanto de Deus, porque assim tem sido. Temos recebido muito de Deus através da sua vida. Então que o Senhor possa derramar cada vez mais essa unção, o óleo do Espírito de revelação e sabedoria, e que nessa clareza que vem de Deus, a igreja receba essa palavra, os oráculos do Senhor, e sejamos profundamente marcados e edificados para o louvor da glória de Deus. Amém. Glória a Deus, queridos, bom dia, paz e graça, vocês estão bem? Glória a Deus, aleluia. Queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 11, no versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1. O tema dessa mensagem de hoje é sabedoria de Deus. O pastor Ricardo estava aqui durante a consagração, orando e falando o texto de Tiago, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvidas e nem variação. Eu não sei quantos aqui se recordam, acho que foi mês passado, o pastor Ricardo ministrou e nós fizemos o estudo nas células, que o tema era coração convertido. Quem lembra desse estudo na célula? E foi assim uma palavra muito edificante, não é? Porque até numa das partes do estudo falava sobre o texto de Provérbios 4, 23, de nós guardarmos o nosso coração, porque dele procede fonte de vida. Também o Salmo 119, que o salmista ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E em outro versículo-chave também foi Jeremias, que fala que o coração do homem é enganoso. Então, tem um pouco a ver com aquilo que a gente vai falar hoje, porque eu creio que a sabedoria de Deus é o que nós precisamos para a gente conduzir a nossa vida, a nossa família. Então, Isaías 11, 1 diz assim: um ramo surgirá. Esse aqui é a NVI, esse texto que eu estou lendo é da NVI. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder. Na revista Almeida Atualizada, no lugar de poder, fala sobre fortaleza. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra. Colocamos os nossos corações aqui abertos para ouvir a tua voz, para receber o que o Senhor tem para nós. Pai, eu coloco a minha vida diante de ti. Usa, Pai, a minha vida como instrumento. Nós te agradecemos por essa manhã, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui para aprendermos da tua palavra e conhecermos mais de ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, sabedoria de Deus. Esse texto de Isaías, ele é maravilhoso porque aqui ele traz 7 maneiras, ele traz 7 características do Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos aqui para Isaías 11, nós vemos que atributos do Espírito Santo que se manifestam em nossas vidas. E quando nós olhamos para esse texto, receber esses atributos, essas características de Deus, isso é um tesouro que Deus reservou para a igreja. Nós temos acesso a isso. Então Deus tem para a igreja a revelação dos tesouros escondidos, para que possamos viver uma dimensão espiritual de eleitos, escolhidos, sermos aqueles que carregam esses tesouros, para que
possamos destruir as obras do diabo. Eu creio que aquilo que Deus tem para a nossa família, para nós vivermos em família e conduzirmos a nossa família, nós precisamos dessa sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus, ela vem para que a gente destrua as obras do diabo. E quando nós olhamos os dias atuais, os dias são maus. E eu creio que nós precisamos cada vez mais lutarmos pela nossa família, orarmos pela nossa casa e pedirmos a Deus sabedoria para conduzir os relacionamentos, o relacionamento conjugal, o relacionamento entre pais e filhos. Eu creio que Deus tem para nós essa porção. Então, a presença do Espírito Santo, ela é revelada em nossas vidas pelo fruto que vai produzir na nossa personalidade. E aí então, cada um de nós começamos a manifestar essas características do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 19. Por quê? O texto de Isaías que nós lemos fala sobre essas 7 características do Espírito Santo. Fala sobre um ramo que surgirá do tronco de Davi. Esse ramo que surgirá do tronco, de Jessé, não é? Esse ramo, ele é Jesus Cristo. Isaías, ele profetiza muito sobre Jesus Cristo. Lá em Isaías 9, ele fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aqui em Isaías 11, ele está profetizando que o Espírito Santo será derramado sobre esse ramo que brotará, e esse ramo, ele é Jesus. E nós sabemos que no batismo de Jesus, uma pomba, ela desce dos céus, e Jesus então, ele é revestido, não é? Desse poder e dessa característica. Agora olha que interessante, quando nós olhamos para a nossa vida com Deus, para a nossa família, somente conhecer a palavra não resolve. Somente conhecer a Deus não funciona. Somente nós estarmos na igreja não vai gerar frutos e não vai trazer resultados. O que nós precisamos? Nós precisamos da prática. A palavra, ela precisa ser praticada. Diga para quem está ao teu lado assim: a palavra de Deus precisa ser praticada. Eu não sei, isso aqui não é uma fórmula mágica, não é uma receita de bolo, mas nós precisamos de 3 coisas: a prática da palavra, a obediência e a fé. Essas 3 coisas precisam andar juntas, porque todo conhecimento da palavra, se não tiver prática, obediência e fé, esse conhecimento, ele é em vão, ele não tem eficácia. E Tiago 1,19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. Quem aqui está pronto para ouvir? Tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem, diga, a ira do homem, não produz a justiça de Deus. Mesmo que a palavra diga isso, às vezes nós queremos que a nossa ira produza a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Vamos ler juntos o 22? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o,
será o quê? Será feliz naquilo que fizer. Diga, eu serei feliz em tudo que eu fizer, porque eu serei praticante da palavra, eu terei obediência e fé. Amém? Então vamos só voltar aqui. Isaías 11 fala sobre essas 7 características do Espírito de Deus que é derramado sobre ele, sobre o ramo que surgirá do tronco de Jessé. E eu creio que pela graça, através da graça, tudo que a palavra está liberando sobre Cristo, o Senhor Ele libera sobre nós, sobre a igreja. Agora, amados, então, quando nós olhamos essas 7 características do Espírito, daqui a pouco nós vamos falar sobre ela, eu vejo que essas 7 características manifestas em nossas famílias, em nossos relacionamentos, nós viveremos aquilo que Tiago fala, nós seremos felizes em tudo que nós fizermos. E eu profetizo a palavra que há no livro de Salmos: feliz serás, porque tudo te irá bem. Diga, eu serei feliz em família. Amados, Deus tem para nós a felicidade em família. Família é bênção de Deus. É lógico, né, pastor Ricardo, que tem coisas que acontecem nas melhores famílias, né? Mas Deus tem para nós a alegria de nós vivermos em família. E quando nós olhamos para esse texto de Tiago, nós então passamos a entender que a prática, a obediência e a fé vai trazer esse resultado de Deus nas nossas vidas. Tem uma frase do pastor Luiz Hermínio que uma vez ele ministrou isso, tocou muito o meu coração. E ele disse o seguinte, que o que a fé não alcança, a obediência conquista. Então, sem prática, sem obediência e sem fé, nós não temos como viver aquilo que Deus tem para as nossas famílias. E eu creio que nós não nos tornamos plenos sem que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus. Para nós vivermos a bênção de Deus na família, nós precisamos que o Espírito Santo habite em nós, habite em nossa família e que as suas características se manifestem em nossas casas. E como que nós podemos viver isso? Diga assim, colocando em prática. Então, quando você começa a exercer a unção ela é a presença do Espírito de Deus que nos dá a capacitação. A unção nos ensina todas as coisas. É interessante que Nicodemos, que era um homem sábio, conhecedor da palavra, era um mestre, ele foi ter com Jesus de noite, mas ele não conseguiu compreender as coisas que Jesus estava falando. Então um homem sábio, um mestre, precisou aprender de forma prática com o filho de João e Maria. Então muitas vezes, há muita sabedoria humana, o intelecto humano, não vai trazer o que a nossa família precisa. O que a nossa família precisa é da sabedoria de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então 1 João 2,7 vai dizer assim: quanto a vós, outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a unção vos ensina, diga assim, a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga: a unção que está sobre a minha vida me ensina todas as coisas. Jesus disse que ele iria para junto do Pai e ele enviaria outro Consolador, não é? Da mesma natureza, e que o Consolador, o Espírito Santo, nos faria lembrar de tudo que ele nos ensinou. Então nós precisamos do conhecimento da palavra, mas precisa ser um conhecimento prático. E o Espírito Santo em nós traz essa capacitação e esta unção. Agora, mesmo diante de tudo isso que eu falei até agora, quem aqui, né, você já esteve diante de um desafio? Quem aqui você já viveu um dilema ou um conflito na sua vida? Quem aqui você já se deparou
com algum problema em sua família, em termos de relacionamento, no seu casamento, um problema de relacionamento com os seus filhos, não vou perguntar sobre a sogra, não, fique em paz. Quem aqui já teve algum problema de relacionamento profissional com o chefe, o abençoado do chefe? O Diogo deu até risada, né, Diogo? Quem aqui, você já sofreu perseguição? Quem aqui já foi traído por pessoas que você ama? Pessoas da sua família, do seu convívio, pessoas da sua confiança. Quem aqui já foi rejeitado? Logicamente, nós não precisamos levantar as mãos para cada uma das situações, mas se a gente sentar para conversar com cada um tem uma história para contar. Um momento difícil, alguma situação, que naquele momento que você lidou, você não soube como lidar. E aonde que eu quero chegar com essas perguntas? Quando a gente recebe a sabedoria do alto, somente ela é capaz de nos ajudar diante de todos esses desafios. Somente a sabedoria que vem dos céus, toda a boa dádiva que vem lá do alto, é capaz de te capacitar, de trazer paz ao teu coração, de trazer refrigério. Diante desses desafios que nós listamos aqui, momentos como esse, o teu coração é ferido, você fica machucado. É ou não é assim, amados? Nós ficamos tristes, muitas vezes perdemos a motivação. E quantas vezes você perdeu a motivação de cuidar da sua casa como esposa? Por algo que o teu marido fez, você perdeu a motivação de cuidar dos filhos. Você perdeu a alegria de brincar com as crianças, de cuidar da roupa delas. O marido perdeu a alegria de estar com a esposa, de amar a esposa ou de amar os filhos. Aí de repente, depois de um dia de trabalho, você não tem o mesmo prazer que você tinha de voltar para casa. A nossa casa, eu creio que nós temos duas casas maravilhosas. Essa ou a célula, que é a nossa comunhão, da nossa família de Deus. É maravilhoso estar aqui, é ou não é verdade? Quem concorda? Dá uma glória a Deus então aí, irmãos. Aleluia. Mas tem uma outra que é maravilhosa, é a nossa casa. E não importa o quão simples ela seja, é o nosso lar. É maravilhoso chegar em casa, poder rever a família, tomar um banho, comer sentado à mesa com a família. Isso é presente de Deus. Mas muitas vezes, quando nós passamos por desafios, por conflito, por problemas, traições, passamos por inveja, somos rejeitados, isso acaba refletindo aonde? Nos nossos relacionamentos familiares. Nós produzimos isso. E quando eu estava lendo Isaías 11, eu estava meditando nesses versículos que o pastor Ricardo ministrou, sobre o coração convertido. Eu falei, Senhor, quem é a pessoa na Bíblia que eu vejo essas 7 características do Espírito Santo? Quem é uma pessoa na Bíblia que pode ter passado por tantas coisas, mas o seu coração continuou convertido? Vamos ler lá em Gênesis 37, versículo 2. Gênesis 37, versículo 2. Nós vamos conhecer quem é essa pessoa. Acharam? Gênesis 37, 2. Diz assim: esta é a história da família de Jacó. Olha que interessante, não é? O texto começa, essa é a história de Jacó, da família de Jacó. Aí você vai pensar, então o pastor Rodrigo vai falar de Jacó. A gente até pensa que é Jacó, mas não é. Olha a próxima frase. Quando José tinha... É ele. O texto começa a falar a história de Jacó. Mas a própria história de Jacó sem José, ela não seria completa.
A história de Jacó, sem a história do filho, ela não seria completa. E olha que interessante, José, ele tinha quantos anos? 17 anos. E o que ele fazia? Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ele apacentava os rebanhos. Diga assim, José trabalhava. Levante a tua mão e diga assim, quem trabalha tem sonhos. É legal trabalhar sem ter sonhos? A Jordana vai fazer 10 anos. Aí eu estou levando ela para a escola, algum lugar. Ela fica assim, papai, esse carro é bonito, não é? É, filha, esse é muito bonito. O senhor gostaria de comprar esse carro, papai? Gostaria. Qual outro carro, papai? E ela vai perguntando de cor, de marca. Aí ela quer saber o que é SUV, o que é sedã, e ela vai perguntando. Aí esses dias eu coloquei uns vídeos no YouTube para ver alguns carros, né? Aí a pastora falou assim, amor, você não vai trocar de carro agora, né? Eu falei, fique em paz, meu bem. Mas eu só estou sonhando. Quem aqui trabalha? O trabalho sem sonho, ele vai ser pesado. Então, o interessante é que José era uma pessoa que desde novo, diga assim, trabalhava. Mas diga assim, a diferença é que ele tinha sonhos. Se você continuar lendo, vai ver no versículo 4 que a Bíblia diz que os irmãos de José, eles tinham ódio dele. Porque José, de forma assim natural, ele contou seus sonhos para a família. Mas, amados, o coração dele era tão limpo que ele contou com naturalidade. Mas conforme ele contava os sonhos, mais os irmãos o odiavam. E a Bíblia diz que Jacó considerava consigo mesmo cada situação. Jacó não sabia como intermediar. Porque eu não sei o que passou na cabeça de Jacó, mas quem sabe, Jacó olhava para José e falava assim, é verdade, esse menino aí vai longe. Talvez Jacó sabia que José seria o grande, mas ele também não poderia falar isso para os outros filhos. Mas José, com muita liberdade, ele falava dos seus sonhos. No versículo 11, a Bíblia vai dizer que os irmãos dele tinham ciúmes. Eles tinham inveja, eles tinham ódio de José. Mas José, ele tinha um sonho que Deus colocou no coração dele. Eu posso estar enganado, e não tem problema, porque a gente também se engana, mesmo sendo pastor, viu, irmãos? Eu também tenho carne, né? A gente às vezes erra e se engana. Mas, de todas as vezes que eu li, e eu li de novo o texto, de 37 até 42, eu não vejo Deus falando com José da mesma forma que ele falou, por exemplo, com Moisés. Porque com Moisés várias vezes era face a face. Tanto que o rosto de Moisés ficou todo glorificado. O apóstolo Paulo vai falar depois que aquilo era sombra do que haveria de vir. Então Moisés, ele teve muitas experiências pessoais ali com Deus. Mas as experiências que José teve com Deus foi através dos sonhos. De alguma forma, Deus falou de um jeito especial com José, colocando no seu coração uma convicção de que aquele sonho era de Deus. E eu quero te perguntar nessa manhã, quando você olha para a sua família, o que você enxerga nela? Quando você olha para a tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, eu quero te falar, sabe o que você precisa enxergar neles? Um sonho. Você precisa enxergar que a tua família é o sonho de Deus para você. Quem crê nisso? A minha família é o sonho de Deus para mim. E você precisa olhar para a tua família e projetar esse sonho que Deus colocou em você. Projetar esse sonho de que a tua família é bendita, que ela será próspera, que ela será feliz. Pastor, o senhor está me dizendo que a minha família não terá problema? Lê do engano, irmãos. Vai ter, porque tem. Casa é assim, não é? Esses dias eu estava fazendo uma comida em casa, no condomínio. Aí o gás encanado começou a acabar. Falei, meu Deus do céu.
isso é hora para acabar o gás. Aí chamei a síndica, falei, a senhora sabe, porventura, se o gás está acabando? A resposta dela, sim, está acabando. Aí a próxima mensagem, e por um acaso a senhora sabe se já vai trocar e vai colocar um gás novo? Aí ela não respondeu. Aí eu esperei uns minutos, eu falei, ela vai trocar o botijão, que tem mais de um botijão lá. Aí passou uns minutos, eu acendi de novo lá a boca do fogão, aquela chama forte. Aí eu mandei mensagem para ela, obrigado, viu, deu certo o gás. Ela, é lógico que eu troquei. E isso a gente vive em casa, problema nós vamos ter. E José teve muitos problemas. Depois que os irmãos tiveram ódio, tiveram inveja, amados, ele foi traído, ele foi vendido. Ele não foi vendido pelo amigo da escola, pelo chefe do trabalho. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. E quando nós lemos aqui na Bíblia, nós vemos que José amava os seus irmãos. Mas os irmãos de José, eles não amavam a José. Ora, um queria matar, aí o outro mais velho fala, não, não mata. Aí quando o mais velho sai, o outro mais novo pega o irmão e vende para os comerciantes. Então foi uma loucura. Ele foi jogado no fundo do poço, traído pelos irmãos. José viveu distante do seu protetor, que era o seu pai. José precisou vencer a dor e a mágoa de ser traído e rejeitado pelos irmãos. Ele precisou vencer a solidão e o abandono do fundo do poço. José precisou encontrar forças para continuar acreditando no sonho e para viver e ser fiel a Deus. José precisou não se sujeitar a uma vida imoral de pecados. Ele precisou suportar a calúnia e a perseguição, porque até quando ele era inocente, até quando ele trabalhou na casa de Potifar, a Bíblia diz que aquela casa prosperou. Ele disse para a mulher de Potifar, ele falou assim, olha, aqui eu sou até maior do que o seu marido, porque tudo ele confiou a mim. E tudo que José fazia na gestão, começou a prosperar. Mas a mulher dele, porque a Bíblia diz que José ele era formoso de aparência, e ela queria se relacionar com ele, mas José resistiu à aparência do mal, e foi caluniado, foi preso, diga assim, injustamente. José era inocente, mas foi preso. José então suportou a calúnia, suportou a perseguição, José suportou a prisão e o cárcere. E eu fico me perguntando, como que ficou o coração de José com tudo isso? Porque, amados, era uma coisa atrás da outra. Às vezes no nosso dia a dia, o carro quebra, é um dinheiro que falta, é um problema no trabalho, é uma enfermidade, nós também passamos por várias coisas. Mas José foi passando por vários processos difíceis. Ele foi traído pelos irmãos, lançado no fundo do poço, de repente vendido como escravo. Como que fica a autoestima de um jovem? Porque ele era jovem. Como que ficou a autoestima dele sendo vendido como escravo, traído pelos irmãos? Vai para uma terra distante, estranha, uma cultura pagã diferente, que não era o que o pai dele havia ensinado, e ele tem que conviver naquela terra, trabalhar naquele lugar, e quando de repente as coisas começam a dar certo, e começa a prosperar, vem a esposa de Potifar, cria toda aquela mentira, de repente agora José está preso. Quem concorda que era para ele ter um coração revoltado? Eu vejo dessa forma. Eu lembro que quando eu era adolescente, minha mãe falava, rebelde sem causa. José tinha todos os motivos para ser rebelde, primeiro com Deus, para falar, Deus não me ama, para falar, Deus não existe, porque se Ele me amasse, se Ele existisse, eu não viveria tudo que eu vivi. Ele poderia perguntar, para que todo esse sonho? Deus me dá um sonho e eu conto um sonho para acontecer tudo isso. Mas o desafio de José era continuar crendo em Deus e na sua providência,
mesmo num cenário contrário. E o desafio dele, diga assim, era manter a visão de que ele era filho de uma promessa. Mesmo que você passe os momentos mais difíceis em família, continue acreditando, a tua família é uma promessa de Deus. Amém? Vamos ler o texto lá em Gênesis 41, versículo 37. Gênesis 41, 37. Eu vou voltar aqui, você não fala assim, nossa, meu pastor Rodrigo está repetitivo. Não, é para fixar na tua cabeça. Provérbios 4 diz assim, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte de vida. Como que nós temos guardado o nosso coração com a nossa família? Cadê os maridos? Posso dar um conselho para vocês? Diz que se o conselho for bom, ele não é dado, né? Você crê que a tua esposa te ama? Mas crê mesmo, irmão? Ela te ama. Olhando para você, eu tenho certeza, ela te ama. Mas eu vou te falar, tem alguns momentos que as nossas esposas falam algumas coisas, você não pode considerar, irmão. Não é tudo que ela fala que você tem que guardar no teu coração. Algumas irmãs estão até dando risada. Porque a mulher tem hora que ela explode. Passa meia hora, ela quer te chamar de meu bem. Só que o teu coração fica lá, remoendo tudo que você ouviu. É ou não é verdade? Ah, então só acontece lá em casa, viu, pastor Almira? E aí, Provérbios diz, guarda o coração. Eu creio que José guardou o coração de tudo que ele viu, de tudo que ele ouviu. Porque ele olhava para cada situação e ele falava, não é isso, eu não sou isso, eu não sou escravo, eu não sou prisioneiro. E é tão interessante que, quando a gente olha para a palavra, num contexto de um modo geral, Jesus não pede para você dar a ele a sua cabeça, como pediram a cabeça de João Batista. Diga assim, Jesus pede para eu dar o meu coração. Jesus pede a sua cabeça ou o seu coração? Nós somos aquilo que nós amamos e não aquilo que nós simplesmente pensamos. E eu creio que de tudo que José passou, ele amava muito a sua família e ele amava a Deus. Não adianta a gente esquecer na cabeça aquilo que no coração a gente não esquece. René Descartes, ele diz que o homem é um ser pensante. E Agostinho diz que o homem é aquilo que ama, porque o cerne da vida está no coração e não na cabeça. Se o cerne da sua vida for o seu coração, a sua mente será renovada. E eu estava pedindo para Deus um versículo que pudesse traduzir tudo isso, e Deus me levou ao livro de Atos, que a Bíblia diz que Davi, diga assim, era um homem segundo o coração de Deus. Quando nós guardamos o nosso coração, Deus espera que nós sejamos segundo o coração dele. E olha o que diz Gênesis 41, 37. Depois que José passou por tudo isso, agora ele estava diante de Faraó. A Bíblia diz que o padeiro, o copeiro-chefe, eles foram presos, tiveram sonhos. José revelou o sonho deles e falou assim, olha, quando vocês estiverem lá fora, lembre-se de mim. A Bíblia vai falar que passaram-se mais 2 anos até que se lembrassem de José. E de novo José foi esquecido. Mas Faraó teve um sonho das vacas, e as vacas que eram comidas pelas magras, e toda aquela história. E quando foram chamar José, a Bíblia diz que ele tomou um banho, ele fez a barba, ele deve ter colocado a melhor roupa, e ele foi diante de Faraó. Se José não tivesse guardado o coração, a hora que foram chamá-lo
na prisão, ele iria falar: para quê? Para que Faraó está me chamando? A hora que ele foi chamado, eu creio que o coração dele deve ter batido mais forte. E o próprio Deus deve ter falado com ele: filho, se prepara. Chegou o dia, José. Nós passamos por tudo isso, José. Mas hoje chegou o dia que eu vou cumprir a minha promessa na tua vida, José. E o versículo 37 diz que José lhe deu um conselho para Faraó. Nenhum dos sábios, magos, ninguém pôde dar a revelação do sonho, mas José falou. Os 7 primeiros anos, que são as vacas gordas, são 7 anos de fartura, e as vacas gordas que serão comidas pelas magras, sucederão 7 anos de fome. Mas sabe o que é o interessante? É que José não deu só a revelação, ele deu toda a estratégia do que deveria ser feito. Ele sabia o que tinha que fazer. Ele falou: Faraó, levante um homem sábio, levante um homem ajuizado, e que construa celeiros para que guarde os alimentos, para que se prepare para os anos de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os oficiais. Disse o Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Quando eu olho aqui, eu vejo muitas pessoas em que há o Espírito de Deus. Você crê nisso? Levante as suas mãos e diga: eu sou essa pessoa. Diga: eu tenho o Espírito de Deus. Depois disse o Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. José passou por todos os desafios que nós elencamos aqui. E o que nós vemos em José? Ele era forte. José tinha um emocional estável. E ele tinha uma convicção muito profunda do sonho que Deus tinha para ele. E é por isso que eu estou te perguntando: você tem convicção dos sonhos que Deus tem para a tua família? Porque quando nós olhamos para a realidade da nossa casa, essa realidade que você vê hoje não é a verdade de Deus para a tua família. A realidade do que você vive hoje não é a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela é muito melhor do que aquilo que você está vendo no teu casamento, na vida dos teus filhos. E José, sendo forte, um emocional estável, mesmo sofrendo, mesmo sendo enganado, mesmo sendo traído, rejeitado, eu creio que durante todo esse tempo, José, ele não alimentou a dor no seu coração, mas ele alimentou o seu coração do sonho, da esperança. Hoje você tem duas escolhas: alimentar o teu coração da dor, daquilo que você vive na tua família, ou alimentar o teu coração de esperança e do sonho daquilo que Deus vai fazer. Se você alimentar o teu coração da dor, cada vez mais você vai sofrer, você vai viver desmotivado, a tua vida vai ser mais difícil. Amados, José não carregou as mágoas, José não carregou as frustrações e as decepções, mas ele guardou o seu coração diante de Deus. E eu queria falar ao teu coração que a base de sustentação de uma pessoa é a família. Amados, a família é tudo que Deus poderia dar de melhor para nós, e nós precisamos crer nisso. E essa era a motivação de José. Ele sabia que os seus irmãos iriam se curvar diante dele, mas ele tinha convicção que Deus iria levantá-lo para abençoar a sua casa. E eu quero falar para você: se você tem pessoas na tua casa que não creem em Deus, que ainda não se converteram, você é essa coluna, você é o José da sua casa. Se você desistir de orar por eles, quem vai orar? Você é o José da sua família. E nesta manhã,
o Senhor vai limpar o teu coração das dores, das mágoas, das frustrações, das feridas, e Ele vai encher o teu coração de fé, de esperança, de sonho, daquilo que Ele vai realizar em nome de Jesus. E quando você olha para a tua família dessa forma, você pode suportar muitas vezes a dor daquilo que você vive. Os irmãos de José traíram a ele. Ele foi enganado. José poderia falar assim: nossa, olha a referência que eu tenho dos meus irmãos. Deixa eu dar um testemunho para vocês. O meu pai biológico eu não o conheço. Então eu não sei se ele ficou careca ou não. Então eu não sei se a minha genética vai me fazer ficar careca. Eu não o conheço. Ele não assumiu a paternidade. E minha mãe teve que ser mãe solteira. E ela teve alguns conflitos com meu avô. Meu avô era de uma igreja muito religiosa. Na década de 70, ele era fervoroso, mas muito religioso. E para ele era inadmissível ter uma filha mãe solteira. E ele chegou a pedir a ela que que me deixasse com ele para que ele criasse. Mas ela falou: não, eu vou criar o meu filho. E o que aconteceu? Anos depois, os meus pais foram para São Paulo, eu fiquei em Belo Horizonte. Fiquei morando com as minhas tias. Depois que a minha mãe conseguiu emprego, alugou casa em São Paulo, ela foi me buscar. Uma vez eu perguntei para minha mãe, falei assim: mãe, por que os meus irmãos ganham presente da empresa, do meu pai, e eu não ganho presente de Natal? Minha mãe falava: não, filha, porque você já é mais velho. Quando eu tinha 12 anos, todo Natal eu ia passar o final de ano em Belo Horizonte. Eu fui com a minha mãe, a gente ia de ônibus, era uma festa, minha mãe costureira. Ela costurava mais ainda final de ano para fazer muita roupa, ganhar dinheiro, costurava roupa para a gente. Já vai acabar? Só que... O almoço já está preparado em casa, irmãos? Aí todo final de ano nós íamos para Belo Horizonte. Um determinado ano, nós estávamos lá, eu brincando. De repente, meu pai chega em Belo Horizonte. E, amados, o meu pai, ele não gosta de viajar. Ele é mineiro de Teoflotone, mas ele é mineiro da Gema. Meu pai gosta de ficar em casa, na casa dele. Ele não sai. Meu pai não sai. Eu lembro que para ele no meu casamento foi uma luta, mas não é ele, não é maldade. Ele é assim. Aí, meu pai chegou lá em Belo Horizonte. Falei: o que meu pai está fazendo aqui? Aí minha mãe e minha tia me chamou para conversar. Aí elas contaram a história, que ele estava lá para me registrar como pai, não é? Então eu não ganhava presente da empresa, porque eu só tinha na minha certidão o nome da minha mãe. E ali o meu pai de criação, que é o meu pai, ele me registrou. E muitas vezes eu ouvi pessoas falando assim: ah, mas a pessoa só pode dar o que ela tem. E eu vou ser sincero com vocês, o meu pai eu amo, ele é uma referência. Eu nunca vi o meu pai sair do trabalho, parar num bar para beber. Meu pai nunca faltou num dia de trabalho na empresa. Uma pessoa assim honesta, séria, trabalhadora. Mas meu pai nunca conversou comigo, ele não era de diálogo. Ele nunca deu um tapinha das minhas costas: muito bom, filho. Se eu tirava 0, se eu tirava 10, nada mudava. Então ele foi um bom pai, supridor, mas nunca foi uma referência falando como homem, não é? Mas um dia, quando eu me converti, num culto na igreja foram me ungir. E quando eu colocaram o óleo da unção na minha fronte, eu falei: gente, eu já senti esse cheiro em algum lugar, não sabia onde. Um ano depois eu voltei a Belo Horizonte, conversando com meu avô. Ele falou para mim que quando eu era criança, ele me levou na igreja para me consagrar. Então eu creio que quando Deus estabelece um propósito, um sonho, pode passar o ano que for, pode acontecer o que for, aquilo que Deus determinou vai acontecer.
Amém? Então, quando eu me converti, Deus colocou no meu coração um sonho de ter família, de casar. Um dia eu falei para a pastora Almir, nós vamos ter 5 filhos. Aí depois eu tive o Gustavo e falei, não, 5 não dá. A irmã Leliane veio falar assim, pastor, tem um pote ali na cozinha, uma cor assim, uma tampa assim. O senhor sabe se é do Gustavo? Falei, irmã Leliane, vamos ver com ele, Deus o sabe. É um pote, pastor, é um macarrão com carne moída. Eu falei, meu Deus, ontem eu fiz carne moída lá em casa, será que... Ele desceu do louvor, eu fui lá atrás, falei, filho, tem um pote assim, assim, assim. É o macarrão que eu fiz para nós ontem? É o seu pote, filho? É, pai, não tinha micro-ondas para esquentar, eu deixei aqui. Então, depois que eu tive o Gustavo, falando, 5 não dá. Aí a gente demorou um tempo, depois eu falei, não, tem que ter mais um. Aí veio a Jordana. Mas quando eu casei, eu falei, e agora? Quem é a referência de marido, de pai? A minha referência passou a ser Jesus Cristo, a palavra. Muitas vezes o discipulado na igreja. Vocês podem até me criticar, né? Fiquem à vontade. E é verdade, muitas coisas nós não temos para dar. Talvez nós não recebemos da nossa família. Mas, amados, nós recebemos de Deus. A nossa natureza, ela não é mais natural, agora ela é espiritual. Quem crê nisso? A conversão, ela é plena. O Espírito, ele é derramado sobre você. Isaías falou, o Espírito será derramado sobre o rebento da raiz de Jessé. Então José, naquele contexto familiar, por que ele era diferente dos irmãos? Porque ele alimentava o seu coração daquilo que Deus ia colocando sobre ele. E eu quero falar aos homens aqui, aos pais, nós precisamos gerar referência masculina na vida dos nossos filhos. O homem, ele é sacerdote na sua casa, na oração, na palavra, no trabalho. O homem é aquele que precisa sair para guerrear, para trabalhar. Eu me lembro uma época que eu passei uma dificuldade financeira, que eu fiquei desempregado. E aí eu consegui um emprego, às vezes eu vendia o ticket, lá em São Paulo tinha muito isso, e o ticket, Lucas, ele era um talãozinho, não é cartão magnético igual agora, irmãos. Antes a gente batia o ponto, era um cartão, né? Só eu. Você colocava o cartão lá e batia o ponto. Era ou não era assim, irmãos? E o ticket era um talãozinho. Você ia no restaurante, o ticket era de 15, aí vinha um contravale, né? Que o troco era um contravale. Aí você juntava vários contravales para voltar naquele restaurante. Às vezes eu vendia os tickets para poder suprir a minha casa, e às vezes eu passava o dia sem almoçar. Alguma amiga às vezes no trabalho falava assim, vamos almoçar em tal restaurante. Eu falei, não, hoje não. É muito caro, não dá. E às vezes eu ia, durante o almoço eu ficava orando. Era um jejum forçado. Mas o homem, ele tem autoridade para suportar esse peso. Mas não é o peso da dificuldade, é o peso da responsabilidade. O homem, ele precisa sustentar a sua casa, é aquele que batalha, que luta, não só no trabalho lá fora, mas no dia a dia, que está do lado da esposa, cuidando da sua casa com ela, cuidando dos filhos. Nós não podemos mais ser aqueles homens que cheguei do mês, querida, está aqui o salário, fiz o meu papel. Não, o nosso papel não é o trazer o dinheiro para pagar o aluguel ou fazer a compra do mercado, mas também é a criação dos filhos, também é o cuidado com a casa. As mulheres precisam ser referência feminina para as meninas. Eu louvo a Deus o dia que a pastora Ana levou as meninas para o Parque do Sabiá, e elas se vestiram de princesas, porque as meninas precisam ter referência feminina, de mulheres de Deus. O jeito de se vestir, o jeito de falar, isso nós vamos gerar na nossa casa.
José não tinha essa referência, mas a referência dele era o próprio Deus que colocou um sonho no coração dele. Ainda que você não tenha uma referência que venha dos seus pais, nós temos uma referência que vem do nosso Pai Celestial, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes. Aleluia! Em nome de Jesus. O que eu quero falar para vocês é que eu respeito tudo que nós podemos ter hoje de conhecimento, de faculdade. Isso é maravilhoso. Mas tudo está aqui, amados. Tiago falou, nós precisamos ser praticantes. Aleluia. José precisou ser resolvido em relação aos seus sentimentos, em relação aos seus irmãos. Muitas vezes a nossa vida ela não anda para frente, porque nós temos pendências de relacionamentos familiares, pendências de sentimento, coisas que nós não liberamos perdão, coisas que não pedimos perdão. Nós temos pendências com os nossos filhos, temos pendências com os nossos maridos, esposas, temos pendências com os nossos pais, com os nossos irmãos. Muitas vezes o diabo quer trazer no meio da nossa família a inveja, a competição, a dureza do coração. Mas por isso que Atos 13 diz: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Coloque a mão no teu peito, fecha os teus olhos e fala: Senhor, me dá um coração segundo o teu coração. Senhor, me ajuda, me ensina a guardar o meu coração. A trajetória de José foi difícil. Amados, demorou anos para que ele pudesse viver a promessa. Durante esse tempo, José poderia ter arquitetado um plano de vingança. Diga assim comigo, mas ele não fez isso. Diga, José foi indulgente. Diga, ele teve disposição de perdoar. Leia depois Gênesis 45. A Bíblia fala que por 3 vezes ele chora quando ele revê os irmãos. Tem um momento que ele sai da presença dos irmãos, ele chora, ele lava o rosto e ele volta. Quando José viu os irmãos, era a chance dele de se vingar, mas ele só queria abençoar. Ele só queria abençoar. Vamos ler o texto que está em Tiago 3, de 13 a 18. Nós já estamos chegando ao final mesmo agora. A ira do homem não traz a justiça de Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Vamos ler juntos aqui. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, capaz de perdoar, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Fique em pé no teu lugar por um instante, por favor. Nós vamos encerrar agora. Eu quero rapidamente passar aqui as 7 características dos 7 Espíritos de Deus que a gente leu em Isaías 11. Primeiro, o Espírito do Senhor é o próprio Espírito de Deus em nós. É a vida de Deus em nós. É a capacitação sobrenatural de Deus sobre nós. Segundo, sabedoria. Sabedoria no sentido mais amplo, ela pertence exclusivamente a Deus.
Sabedoria é o poder de discernir, capacidade de ser bem-sucedido, de formar um plano. A sede da sabedoria, diga assim, é o coração. É o centro da decisão moral e intelectual. A sabedoria nos coloca em contato direto com a mente de Deus. Diga assim, nos fazendo pensar como Ele pensa. A hora que a tua mulher ou teu marido falar alguma coisa que não edifica, pensa assim, como que Jesus faria aqui agora? O que Jesus faria aqui no meu lugar? Terceiro, diga assim, entendimento. É o poder de diferenciar as coisas. Diga assim, discernimento. É a compreensão que adquirimos após termos o conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus. Conselho. Tudo isso a gente vê em José. É o dom de formular soluções, de planejar estratégia. É o discernimento, é a prudência para saber como agir em cada situação e saber esperar o momento certo de tomar a decisão. Quinto, poder, fortaleza, é a energia necessária para se colocar em prática esses propósitos. É a convicção da vitória. É onde as minhas forças acabam, mas os recursos e o poder de Deus é liberado sobre mim para que eu possa realizar não o natural, mas o sobrenatural. É a fortaleza que nos envolve, que nos protege, nos firmando na rocha. Sexto, é o conhecimento de Deus que se forma na comunhão com Ele. E Oséias fala, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É ter a compreensão correta das coisas de Deus. Diga assim, o conhecimento é ter a revelação dos segredos de Deus. E em último lugar, o temor do Senhor é a reverência diante de Deus. É a prioridade, é o respeito, é a devoção a Deus. É o nosso contato com o próprio Espírito de Deus. Eu queria te pedir, você dar as mãos ao teu familiar, à tua esposa. Se tiver algum irmão homem que estiver sozinho, um outro irmão homem que possa pegar na sua mão, uma irmã com uma outra irmã. Eu queria que você levantasse a mão dessa pessoa, fechasse os seus olhos. Mais baixinho a bateria, por favor. Receba essa palavra no teu coração. Comece agora a olhar para a tua família, olhar para os teus filhos. Comece a olhar para o teu casamento. Comece a enxergar esse sonho de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa. Não apenas os seus familiares sendo salvos, convertidos, mas esse sonho de Deus se manifestando. Talvez você passou pela inveja, talvez você passou pela traição, talvez você foi traído, rejeitado por pessoas que você amava. Talvez tantas coisas você passou como José, mas mesmo passando por tudo isso, Ele guardou o seu coração. E Ele alimentou o seu coração de um sonho, de uma promessa. Eu vim aqui falar para você ao teu coração nesta manhã. Não importa que você tenha sido lançado no fundo do poço. Não importa que você tenha sido preso injustamente. Eu quero falar ao teu coração. O Senhor derrama sobre ti hoje do seu Espírito sabedoria de Deus. Eu declaro sobre a tua vida, a tua família curada, a tua família restaurada. Os teus filhos são a flecha que vão mais longe. Eu profetizo sucesso na vida dos teus filhos. Eu declaro que os teus filhos servirão a Deus, homens e mulheres de Deus, ungidos. Receba sobre a tua vida a bênção de Deus, a bênção da família. A tua família é uma bênção, ela é bendita. E todo sonho de Deus vai se cumprir na tua casa, no teu lar, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Coloque a mão no teu coração por um instante. Eu vou fazer uma oração. Eu queria convidar os irmãos a fazer esta oração junto comigo. Se você puder, todos orem junto comigo e diga: Senhor, nesta manhã eu ouvi a tua voz.
ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Com a minha boca eu confesso para a salvação, e com o meu coração eu creio para a justificação, que tu és o meu Senhor. Pai, tudo que foi ministrado hoje, aquilo que José viveu, eu quero viver na minha vida. Jesus, me abençoa, me cobre com teu sangue, com teu amor, perdoa os meus pecados. Eu declaro nesta manhã que tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Pai, eu andei em seus caminhos, mas me afastei, me desviei. Arrependido eu volto para a tua presença, para os braços do Pai. Senhor, coloca um anel no meu dedo, sandália nos meus pés, porque o teu filho arrependido volta à tua presença, em nome de Jesus. Eu queria que todos, por favor, fechassem os olhos por um instante. Nós já estamos encerrando. Você que fez esta oração pela primeira vez, levante a tua mão no teu lugar por um instante. Nós queremos orar pela tua vida. Você que fez esta oração pela primeira vez, há alguém aqui no nosso meio. Você vai se manifestar. O teu coração creu, a tua boca confessou, e você vai dar hoje esse passo de fé. Amém. Todos já são do Senhor. Eu quero chamar aqui o pastor Ricardo. Amados, Deus abençoe a tua vida e que a sabedoria de Deus venha sobre todos os teus relacionamentos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, que palavra poderosa, que revelação. E eu acho assim tremendo como Deus vai conectando nas palavras que temos recebido desse altar. E eu quero te fazer esse desafio santo mais uma vez. Você que ainda não está no pequeno grupo, sabe, sermos igreja bíblica, aquela igreja que Cristo inaugurou ali no primeiro século, é saber que nós temos esse privilégio de recebermos a doutrina, o ensino num grande grupo e recebermos fé. Mas também, como essa igreja do primeiro século ia para as casas, partir do pão, ali eles aprendiam um com o outro. E se aqui no grande grupo nós ouvimos para obtermos fé, no pequeno grupo nós falamos para crescermos em fé. Então essa graça que nós recebemos tão poderosa nessa manhã, nesse domingo, ela vai ser dilatada nos pequenos grupos, nas células. Não fique de fora, querido. Não é, sabe, uma sugestão para a igreja. Isso é sermos igreja. Se você quer ser igreja mesmo, você precisa dessas duas asas, porque essa igreja, ela sim vai seguir o rumo e a direção que o Senhor tem para ela. Amém? Então eu quero te desafiar essa semana mesmo. Procure um de nós, faça contato nas redes sociais, nós vamos direcioná-lo para uma célula e você vai amar. Eu quero só enfatizar aqui que essa semana, como eu falei, vamos ter a jornada da visão. A jornada da visão, querido, é para você se integrar. Você que está aqui já sente, esse é o meu lugar, e não passou por esse momento, é um momento de deleite. Nós vamos tomar um café, vamos conversar, você vai conhecer um pouco mais a IPA. Eu quero, sabe, te convidar de todo o meu coração. Eu e a Ana estaremos esperando você sábado que vem às 5 da tarde para termos esse momento precioso na presença de Deus. Amém? Pastor Rodrigo vai dar a bênção apostólica. Eu vou ficar ali na saída para te cumprimentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Que o amor do Pai, que a graça do Filho, que as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre ti e sobre a tua casa, a tua família. Que tu sejas bendito ao entrar, ao sair, aonde colocar a planta dos pés, o Senhor te dê por herança. Como nós declaramos no início desse culto, essa é a tua verdade. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor
vá debaixo desta bênção, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém. Deus abençoe, uma semana de vitórias.